A Simone La Sala aqui está me dizendo que existem abelhas sem ferrão. Sim, existe. Na verdade não são Eu abelhas. nunca imaginei que existisse. Na verdade não são abelhas sem ferrão, né? As abelhas têm o ferrão atrofiado. Atrofiado. E aí elas se defendem por meio de mordiscadas, que é o termo que a gente usa no livro, porque elas possuem mandíbulas. E são espécies É um que tipo especial, é uma espécie de abelha? São várias espécies. Várias. Na verdade, a gente tem aqui no Brasil uma média de 300 espécies nativas que antecedem os colonizadores. São abelhas que já viviam aqui. Já viviam aqui antes da gente. Antes da gente. Já viviam aqui antes da gente. Daí é que surgiu a ideia desse livro, O Elo Invisível. Como é que surgiu a ideia de escrever esse livro, que é um livro voltado para crianças? Para crianças. Então, Na verdade, a ideia surgiu a partir de um hobby do meu marido, Gustavo La Sala, que é autor junto comigo nesse projeto. E nós somos paulistanos, sempre moramos em São Paulo. E a partir do momento que eu engravidei, e aí veio a ideia, então, de levar os filhos para um lugar mais tranquilo, uma cidade menor, e fomos para Vinhedo. Onde vocês estão lá? Onde estamos agora. E moramos numa chácara. Ai, que delícia! Então, árvores. Na frente da chácara, a gente tem o privilégio de ter um bosque, o bosque municipal, que é uma área preservada. E tudo isso acabou conspirando com o surgimento desse hobby, que brotou, na verdade, né? Brotou literalmente, porque antes da gente, as abelhas já moravam lá. E o Gustavo foi fazer um reparo no muro e percebeu que tinha mel escorrendo na parede. E aí ele procurou, e não tinha movimentação, porque são abelhas nativas e não são, elas não são muito, elas não saem muito para se defender, não são tão agressivas quanto as abelhas que a gente conhece, que convive normalmente, que não são nossas, são abelhas que foram trazidas né? Com os colonizadores. E aí ele, percebendo aquilo, se interessou, se debruçou em estudar o assunto, e a partir do estudo, isso se tornou uma preocupação. Quando ele entendeu de fato que as abelhas, essas especificamente, elas estão em risco de extinção, e isso pode impactar inclusive na extinção também de espécies vegetais, aí ele abraçou a causa de fato. Precisa fazer alguma coisa. E no primeiro momento, ele pensou num manual. E aí ele dizia, vamos catequizar as pessoas. E um manual é uma maneira efetiva de trabalhar em cima disso. E aí quando ele me mostrou os primeiros esboços do manual, eu, o olhar de pedagoga, de professora, de quem está em contato com criança, eu disse, olha, se a intenção é trabalhar com criança, melhor que o manual é um texto literário, né? Daí nasceu esse trabalho. Daí nasceu o trabalho. E aí, além do Gustavo, que ajudou, que foi o grande idealizador do projeto, a gente teve um suporte enorme da Altamira Editorial, que as pessoas realmente se envolveram com o projeto. Viabilizar a coisa, né? Em viabilizar. E esses desenhos tão graciosos. Esses desenhos maravilhosos. Lindos. A Jennifer Sá, ilustradora, ela é da editora? Da editora. Abraçou de fato a causa. Eles fizeram um projeto de imersão mesmo. Eles foram até a chácara, a editora é de São Paulo, e eles se deslocaram até Vinhedo. Para conhecer a realidade ali da coisa. Para entender. Para entender de fato. E ela conseguiu traduzir toda essa ideia em desenhos maravilhosos. Maravilhosos, lindos mesmo. Muito caprichado, bonito, um colorido, vai muito além gostoso. Do texto, provoca, diverte, né? Então são ilustrações que chamam bastante a atenção do leitor. Você me trouxe para ver abelhas? Sabia que elas picam? E o Benito, que é o personagem... Esse menino aqui? Isso, é nosso filho. Na Chama verdade, Benito mesmo? Chama Benito mesmo.
Engraçado que é um nome europeu, né? E a gente está falando de abelhas nativas, né? Então tem essa contradição, mas... mas o Brasil é isso, né? É isso, essa mistura. O Brasil é isso. E o mais legal é que, assim, ele é uma criança que realmente vive isso. E a ideia de colocar uma outra criança vinda de uma cidade para tomar contato as abelhas vindo de Caravela, as abelhas que não são nativas vieram importadas, né? Abelhas importadas. Isso, Então, e a ideia também de romper um pouco com a ideia que as pessoas têm de que abelhas são todas iguais. Todas iguais, né? Então, romper com essa generalização. E vocês colhem mel lá? Essa é uma pergunta que as pessoas normalmente fazem. Não, a gente não colhe. Não, porque a produção delas é muito pequena. Tá. São abelhas que produzem pouco. Por isso que os colonizadores trouxeram abelhas de fora, que a produção é maior. A produção é maior. Então, essas abelhinhas, elas produzem pouco e o que elas produzem é para o próprio consumo. Então, a gente tem as abelhas em casa para preservar mesmo. Para preservação. Para preservação. O livro foi lançado agora, recente? Foi lançado agora, esse ano, em julho. Nós participamos de uma feira, feira paisagem, em Vinhedo mesmo, e aí fizemos o lançamento lá. E um momento muito especial, é o primeiro filho, primeiro filho, né? Do Gustavo. Imagina a hora que você recebeu o primeiro, assim, já está pronto. Muito gostoso. O Gustavo é o segundo dele, inclusive da Altamira também, então daí o contato, a gente conseguiu apresentar o projeto, o pessoal da editora gostou, abraçou a causa, e é uma tentativa mesmo de levar as pessoas a refletir sobre isso, o assunto. Exatamente, Então é uma tentativa de... Que bacana. E o livro se encontra aonde? Como é que as pessoas têm acesso a ele? Então, o livro está disponível no site da editora, da Altamira Editorial. Tá lá. altamiraeditorial.com.br. Isso. Você entra lá, o livro está lá, está disponível, você pode encomendar pelo site. Pelo site. Recebe em casa. Isso, recebe em casa. Delivery. Isso, exatamente. Um elo invisível delivery. A gente tem ideias aí de colocar à disposição em livrarias, mas por enquanto no site. É um trabalho muito bom para escolas, né? Essa foi uma ideia de realmente trabalhar com o livro como material paradidático. Paradidático, exatamente. Que pode dar um suporte para os professores, ele pode abrir projetos. Quando a gente estava pensando... Estimular trabalhos dos alunos, né? Quando a gente estava pensando ainda, elaborando o livro, nós fomos até uma escola em Jandira para falar um pouco sobre as abelhas, porque ele tem caixas didáticas, que são caixas com visor. E aí as crianças podiam ver as abelhas lá dentro. Eles podiam... Nossa, isso para a criançada é um encanto, isso, né? E nós fomos para lá para falar sobre o projeto e tal. E a mantenedora da escola trouxe uma notícia interessante, que para nós fez muito sentido. Faltam publicações sobre o assunto. Não tem. Ela tinha algumas publicações, inclusive do SOS Abelha Sem Ferrão, que é um grupo que também tem esse objetivo de proteger, de preservar, de resgatar. Eles resgatam abelhas também. Olha que barato. E um que ela trouxe da Itália. E aí ela dizia, não tem aqui no Brasil. As abelhas são nossas. E a gente não tem isso. E a gente não tem Agora material. Tem. Agora tem. O Elo Invisível, do Gustavo La Sala e da Simone La Sala, que está aqui com a gente. Ilustrações da Jennifer Sá. Altamira Editorial. Vamos repetir aí o site da Altamira para quem quiser comprar, quem quiser informações sobre o livro, altamiraeditorial.com.br. Você não fez um lançamento em São Paulo, assim? Em São Paulo, não. Fazer, né? Então a gente... Arma isso. Vamos tentar. A editora é daqui, né? Então, a gente pode... Daqui, verdade. Isso, legal. Pô, sucesso pra você. Isso aqui você trouxe de presente pra mim, né? Eu trouxe. Que é uma outra coisa, que não tem nada a ver com esse trabalho. São duas vivências diferentes. Uma introdução à análise de expressões gráficas urbanas. Isso. Pichação não é pichação. Pichação com CH não é pichação com X. Na verdade, são dois momentos da vida do Gustavo
Picho is not picho. Antes do casamento, o convívio com essa realidade, né? Com a arte urbana. Da Altamira também. Legal. Com a arte urbana, vivendo em São Paulo, na zona leste de São Paulo, imerso. Isso aqui é urbano e aquele ali é chácara. E ali é chácara. É uma outra fase. Simone, sucesso para você. Um abraço para o teu marido. Obrigada. Parabéns pelo trabalho. Super obrigada. Tomara que vocês consigam levar isso para frente mesmo, que venham outros, né? A gente tem ideias aí. Outros filhos. Exatamente, exatamente. Obrigada. Deixa eu ver aqui. Vamos terminar o programa com imagens da peça Manual de Autodefesa Intelectual, da Kiwi Companhia de Teatro. É uma peça que trata das crenças, superstições, ideologias que bombardeiam a gente, fazem a gente tomar decisões na vida, muitas vezes a partir de premissas erradas ou falsas. A peça estreia nessa sexta-feira agora, lá na Companhia da Revista, um teatro que fica ali na Alameda Norte, perto da Estação Santa Cecília. O programa está acabando, a gente tem reprise de sábado para domingo à 1h. Voltamos na quarta-feira que vem. Aproveite a cidade de São Paulo. Se não colocarmos em dúvida, uma vez na nossa vida, todas as coisas nas quais encontrarmos a menor suspeita de incerteza. Tudo mais é ilusão e mentira. Clique.